Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet e também na TV Osasco. Você acompanha esse programa todas as manhãs e segundas-feiras em www.tvosasco.com.br. Hoje, para conversar conosco, nós temos aqui a presença da metalúrgica, diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, secretária-geral do sindicato, Mônica Veloso. Bom dia, Mônica, obrigado pela sua presença. Bom dia, Jefferson, obrigado pelo convite. A Mônica que está vivendo nesse momento uma situação bastante complicada, inusitada para os metalúrgicos, né, Mônica? Tem sido notícia em todos os jornais aí já há 3 semanas a ocupação de uma empresa metalúrgica aqui na cidade de Osasco com o objetivo de garantir 500 empregos. É isso mesmo, Mônica? É isso mesmo. A empresa metalúrgica Mecano Fabril, ela emprega em torno de 500 pessoas e hoje está vivendo um embate jurídico que tem colocado esses empregos em risco, né, devido à locação desse espaço. Pois é, parece que então esse espaço foi comprado por uma outra empresa, um outro investidor, que não o proprietário da empresa, é isso? Exatamente. Como eu disse, é um problema jurídico que essa empresa vinha sofrendo há algum tempo. E a justiça deu causa ganha à outra parte, que por sua vez colocou o imóvel em leilão, né? Então, hoje não faz mais parte do patrimônio da Mecano Fabril o imóvel onde a fábrica está localizada em funcionamento, né? Agora, isso não é um processo novo, não, né? Essa compra, esse leilão, ou que levou esse leilão? Não, esse embate vem há 15 anos ocorrendo, né? E acho que por volta de uns 4 anos atrás, houve uma perda mesmo, aí, irrevogável, né? Então, desde então, tentou-se se estabelecer aí algumas questões de acordo que não foram possíveis. Lamentavelmente, nem o sindicato, tão poucos trabalhadores estavam acompanhando isso, né? Então, isso só veio à tona no dia em que os oficiais de justiça chegaram para fechar lá a fábrica, ou seja, né, apagar as luzes e encerrar a atividade fabril da empresa. Então, neste dia que nós tomamos conhecimento do volume, né, da dimensão, na verdade, que era essa situação. Mas assim, a empresa mostrava algum outro sinal de problemas? Era uma empresa deficitária, uma empresa com problemas de caixa, ou é uma empresa com operação saudável, que vinha pagando em dias funcionários? Não, a Mecano Fabril, ela, como toda empresa, no início da década de 90, sofreu as condições, né, de perda de postos, enfim, já foi uma empresa de 1.500 trabalhadores aqui nessa cidade. Você, inclusive, é funcionária? Sim, sou funcionária, Fabril, né? É isso. E agora ela gera em torno desses 500 empregos. É uma empresa sólida, que tem uma carteira de trabalho com as montadoras muito consistente, está em dia com seus pagamentos, enfim, isso não tem a ver com as questões da relação trabalhista, né? Tem a ver com uma questão jurídica de crédito e devedor, né? Aí no caso com um banco. E aí esse tomador ganhou na justiça o espaço, né? Então, mas a empresa tratou essa discussão como fórum íntimo, tá certo? Fórum particular, não deu transparência para esse problema que ela estava vivendo. Nunca abriu para o sindicato ou para os trabalhadores? Não. Era sabido que havia um processo, claro, isso porque tem algumas questões ali que acabam tornando-se públicas, mas não a dimensão como a gente vinha dizendo. Então, a empresa informava, olha, está tudo sob controle, mas na verdade não estava, né? Então, quando houve a tomada mesmo de decisão da justiça, né, da vara daqui de Osasco, de que era o momento de o espaço, todas as partes foram pegas de surpresa, tanto a empresa, quanto os trabalhadores, quanto o sindicato, né? Vamos dizer, a vantagem é que a gente tem uma relação muito aberta e muito estreita com os trabalhadores e nós somos informados imediatamente. Como a sede do sindicato fica ali, a gente conseguiu chegar rapidamente antes que toda a ação se tornasse efetivada, né? Então, a partir dali começou o movimento
de ocupação na Mecano Fabril e hoje já completam 24 dias que isso ocorre. Pois é, o nosso telespectador que está acompanhando aqui, hoje 24 dias, já vai fazer quase um mês, pode ser eventualmente até que quem está vendo esse programa veja uma reprise no momento em que já se deu o desfecho. Exato. Mas esse desfecho vem sendo falado que é possível, vai acontecer, pelo menos, vem sendo noticiado isso há pelo menos uma semana. Mas ainda falta algum detalhe para isso acontecer. Sim, faltam. Eu acho que é bom de dizer assim, todas as ações, todos os encaminhamentos, os desdobramentos, na verdade, foram ocorrendo na Mecano Fabril, elas se deram principalmente pela organização e mobilização dos trabalhadores e depois todo um movimento de apoio e de solidariedade que essa empresa e esses trabalhadores vêm recebendo. Uma vez deflagrado o movimento, muitas autoridades passaram por lá. Sim, muitas, inclusive o secretário estadual do Trabalho, o deputado federal João Paulo Cunha, o deputado federal Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força. Exato. Né? Essas autoridades, esses políticos, têm ajudado muito de perto, estão acompanhando muito de perto o que está acontecendo, né? E sempre no intuito de buscar uma alternativa que não prejudique o funcionamento dessa fábrica. O que é de fato que a empresa hoje não tem mais o imóvel, isso não é um problema, né? O problema é você desativá-la e fazer com que isso ela possa ter perdas, e aí a gente sabe que contratos com montadoras, você não pode ficar uma semana sem entregar produção. A empresa trabalha no sistema just-in-time, isso significa produção e entrega, não tem estoque, não se trabalha com estoque nesse sistema, portanto, parar as atividades produtivas da Mecano Fabril significa desencadear um processo de paralisação das montadoras, né, onde ela é fornecedora, inclusive em algumas de exclusividade, né, como é o caso da Fiat. Uhum. Né? Então, essa é uma preocupação muito grande e um reflexo desse, com certeza, colocaria a empresa aí sim numa situação bastante complicada do ponto de vista produtivo, podendo dar uma falência a ela, né, devido ao volume que isso representa em atender os seus fornecedores. De qualquer forma, essas pessoas têm ajudado muito. O governo municipal aqui também procurou interceder, uma vez que existe uma intenção sempre, né, de manter as indústrias que ainda funcionam aqui na nossa cidade. Né? Osasco mudou a sua vocação do ponto de vista do trabalho, de mercado de trabalho. Né? Uma cidade que começou com um desenvolvimento industrial, hoje tem uma vocação para serviços, né? Para prestadores comércio, de serviços, né? Para comércio. Então, as poucas indústrias que ainda existem aqui, elas permitem gerar emprego de mais, vamos dizer, de mais consistência do ponto de vista salarial, né? De direitos, enfim. Menor rotatividade. De menos rotatividade. Então, não há interesse de nenhuma parte, né, de que se feche uma empresa desse porte. Né? Não tem interesse do sindicato, nós queremos a manutenção desses empregos, né? Não tem interesse dos trabalhadores, e ali uma média de tempo de casa ali é de 10 anos. Então, para você ver que é um grupo de profissionais ali altamente qualificados e que tem tempo de casa grande, né? Acima da média, vamos dizer assim. Né? E para o governo municipal também, né? Que pode ter aí um problema social grande, problema social instalado. Mais de 50% desses trabalhadores é daqui, né, da cidade. O restante está aqui do entorno da nossa região. Uhum. Então, não é uma coisa simples, né? Isso porque nós estamos falando dos empregos diretos. Ainda tem toda a cadeia indireta que atende também a Mecano Fabril, que pode ser atingida, né, com essa situação. Até porque numa eventual interrupção do fornecimento para as montadoras, isso pode gerar retaliação. Né? Sim. A retaliação no sentido de troca, assim, a troca definitiva de fornecedor. Com certeza. Né? A montadora, ela olha para o contrato como uma relação comercial. Né? Ela tem
também a sua própria produção para atender, né? Então, a montagem dos carros não podem parar porque você tem um fornecedor que está sob risco, né? Então, a retaliação ela vem mesmo, né? Em cima, quebra de contrato geram multas e multas altíssimas, né? E, obviamente, eles vão procurar fornecedor de maior segurança, né? Que possam atender às necessidades deles. Então, esse vamos dizer, é o problema mais delicado em que a gente está vivendo. Nosso presidente, o Jorge, ele tem dito que nós já vivemos muitas situações de empresas que, lamentavelmente, fecharam, né? Que encerraram as suas atividades por N motivos, mas a gente nunca viu um como este. Então, normalmente a gente ocupa uma fábrica para ela não ser fechada devido a uma falência. Agora nós estamos ocupando uma fábrica para que ela possa funcionar, né? Então é totalmente o inverso, né? Por isso eu chamei de movimento inusitado, né? E assim, você viveu isso lá dentro, né? Você chegou a dormir na fábrica algumas vezes para garantir a ocupação. Como é que foi esse processo? Chegou o oficial de justiça lá com a ordem de despejo. Como é que foi essa ocupação e a permanência lá dentro, Mônica? Conta um pouco. Foi bastante difícil. O segundo turno ainda estava em plena atividade, porque era 4 horas da tarde. Numa sexta-feira. Numa sexta-feira e, como eu disse, a gente chegou rápido, tanto eu quanto o Gilberto Almazan, que é o outro diretor também funcionário dessa fábrica. O Gilberto está nessa empresa há 32 anos, é funcionário, ele veio de São Paulo para cá, né, que era uma empresa que estava instalada na Moca na década de 80 e na década de 90 veio para Osasco. Então, a gente chegou e tentamos conversar, saber o que é que estava acontecendo, né? Qual era a razão na medida em que está tomando posse, mas as pessoas estão trabalhando, a empresa não tinha sido notificada previamente, nada disso, né? Então, houve um estranhamento da nossa parte, porque essas pessoas foram fazer o que tinham sido determinados, mas não com a estrutura que se habitua com isso, né? Que é o suporte da segurança pública, enfim. Então, alguns setores, como eles entraram e foram pedindo para ser desligadas as máquinas, então as pessoas estavam ali dentro da fábrica sem muito saber o que estava acontecendo. Então, nós chegamos, juntamos todos os trabalhadores, em torno de uns 130, 150 pessoas que estavam lá dentro naquele momento, e tomando minimamente conhecimento do que estava havendo, a gente disse, olha, não podemos sair daqui até saber o que está acontecendo. E queremos saber se vocês... Foi ali que nessa decisão que você começou a perder a noite de sono, né? Foi ali, exatamente. Então aí, no dia 9 de março, ali aqueles 150 trabalhadores já dormiram ali. Então, aí, né, aquelas coisas, liga para a família já foi se posicionando lá fora, chegando os trabalhadores do terceiro turno, e aí tinha uma ordem de que não podia mais entrar dentro da fábrica, houve bastante tumulto naquele momento, as pessoas estavam bastante chegou a haver um disparo nervosas, de fogo, né? E, lamentavelmente, a outra parte do banco estava acompanhado de um serviço de segurança privado, e eu acho que aí, lamentavelmente, as pessoas não estavam preparadas, né, para aquilo que estava acontecendo, e aí o outro turno querendo entrar, famílias lá fora, aquela discussão interna ali bastante intensa com os advogados e com os oficiais de justiça junto ao sindicato. Então houve um momento de tensão bastante forte até que a polícia chegasse, né, e colocasse um pouco mais de ordem ali e tal. Então houve sim uma postura ali de um segurança privado de apontar a arma para os trabalhadores da Mecano Fabril, e foi um momento mais tenso. Então, foi esse. Sorte não machucou ninguém? Não, graças a Deus a gente conseguiu contornar e também colocar que era uma ocupação pacífica, né? Na medida do possível que possa ser uma ocupação pacífica, mas a ideia assim, de que nós não íamos sair, né? Então, e foi exatamente isso que colocou os deputados, nesse caso,
em contato com o que estava acontecendo, e houve também uma intervenção do governo do estado, que não tem nenhuma intenção de que se ocorra o que ocorreu lá no Pinheirinho, né? Ou eventualmente algum outro problema dessa ordem, né? Então foi pedido para que a polícia ficasse ali para garantir a integridade e chegasse a um bom termo. Ok, Mônica, a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente já volta para continuar esse papo aqui interessante. Venha conhecer o Mercado Municipal de Osasco. Aqui você encontra frutas, legumes e verduras, secos e molhados, peixes, aves e tudo para a sua feijoada, além dos mais variados cortes da carne. No Mercado Municipal de Osasco, você também encontra utensílios domésticos, tudo para cães e gatos, tabacaria, presentes e flores. Venha saborear o famoso lanche de mortadela e o delicioso pastel de bacalhau. Mercado Municipal de Osasco, Praça 21 de Dezembro, próximo ao Largo de Osasco. Did you hear that? We're calling you. Celebrate life here. Estamos de volta com o programa TV Secor, conversando hoje aqui com Mônica Veloso, que é secretária-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, está coordenando ali o processo de ocupação da Mecano Fabril, na tentativa de manter lá 500 empregos, né, Mônica? Isso. Agora, para a gente dar um desfecho para esse assunto que nós falamos aí durante todo o primeiro bloco, eu vou aproveitar aqui a pergunta do nosso telespectador Maurício Silva. Há real possibilidade de locação do terreno para a metalúrgica? E como andam as negociações? Sim, depois desse processo mais tenso, se estabeleceu negociações, né, com esses vários atores, ou seja, o governo municipal e estadual, empresa, sindicato e a outra parte, né, as duas outras partes envolvidas, e desde então se estabeleceu um processo de negociação que está praticamente acordado, né? Então existe já uma base bastante sólida de discussão assim, para um contrato, né? Obedecendo ali uma série de não só de critérios de salvaguarda para ambas as partes, mas de possibilidade de uma locação de 1 ou 2 anos ainda aqui na cidade, podendo haver no futuro uma repactuação. Exatamente. Então isso está em finalização. Então a gente acredita, nós do sindicato, o Jorge está acompanhando bastante, a gente fica lá na fábrica com o pessoal, mas nós acreditamos que o acordo vai sair. Nós trabalhamos muito e todo o esforço é para isso, né? Então, de que esse acordo vai sair e a Mecano vai poder continuar com as suas atividades de forma mais tranquila, né? E depois que isso se der, e porque o ideal é o assinado, né? Sim, sim. Então, depois que isso se der, aí as outras questões se voltam novamente para a normalidade da discussão, do diálogo e da negociação que sempre foi estabelecido com a Mecano Fabril e trabalhadores. Mas aí, para esclarecer, quando a gente fala outra parte, quando você fala outra parte, para o nosso telespectador entender, o Banco Econômico é outra parte. Sim, que faliu, né? Isso. E aí foi feito um leilão já em posse do Banco Econômico desse terreno. Exatamente. Para um outro proprietário que é daqui da cidade. Que é daqui da cidade, né? sim, é um investidor que é daqui da cidade, que tem muitos imóveis aqui, e aí
comprou lá os 50 mil metros quadrados onde está instalada a Mecano Fabril em Presidente Altino. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Você voltou às páginas dos jornais por conta da Mecano Fabril, mas a Mônica Veloso, diretora do sindicato, é também bastante conhecida aqui na região por outras atividades aí, né? Você foi presidente do DIES, Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas, vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, né? Exato. E também é conhecida por coordenadora de um projeto social desenvolvido ali no Rochidale, Projeto Eremim, né? Isso. Conta um pouco pra gente do Projeto Eremim, que faz um trabalho bem bonito aqui na cidade, Mônica. O Eremim, ele iniciou exatamente como um projeto, né, idealizado aí pelo Sindicato dos Metalúrgicos, com a finalidade de desenvolver atividades socioeducacionais para as crianças que moram ali no entorno, na área livre que tem ali no Rochidale, bastante grande. Por que foi escolhido o Rochidale? Porque nós temos lá um clube instalado lá de 24 mil metros quadrados, o Metal Clube, e que na sua atividade normal ele tinha um período de ociosidade, né, bastante grande, porque o sindicato estava muito envolvido com o tema do trabalho infantil à época, né, em 99 isso, nós estávamos muito envolvidos nesse debate da erradicação do trabalho infantil, envolvidos nas atividades do Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente aqui do município. E nós nos vimos na condição ali de dar uma contribuição junto à nossa comunidade, de pensar alternativas para as crianças e os adolescentes da cidade. E aí começamos pelo bairro do Rochidale, devido a ter uma estrutura ali que permitia esse tipo de atividade. E qual é o tipo de complementação que é oferecido? O Eremim, ele atende 200 crianças, adolescentes e jovens ali, além do apoio sociofamiliar às famílias dessas crianças, são em torno de 200 famílias, né? E as atividades, elas são complementares à escola, né? Então eles estão ali nos períodos de contraturno, né, da escolar, com atividades de esporte, de cultura, e cultura a gente divide com musicalização, com teatro, com toda a identidade cultural periférica do hip hop, né, com os 4 elementos, enfim. Também temos atividades lúdicas, né, com a turma ali para trabalhar raciocínio, né, o processo educacional não formal, né, para que essa criança possa ter um desenvolvimento mais completo e assim ter o sucesso escolar. Então, nossa ideia é isso mesmo, ser uma complementação ao trabalho da escola pública, né, que tem mais dificuldade desse tipo de aparelhamento, né? Nós não temos, as nossas escolas, elas não estão aparelhadas para a criança poder ter uma natação, né, ou às vezes um equipamento de informática, né, para você poder pensar a inclusão digital. Enfim, então é esse tipo de atividade que nós desenvolvemos lá. Além disso, o Eremim já está ali há 13 anos, a gente foi trabalhando muitas questões, uma área forte é a juventude, então a educação para o trabalho. Formação profissional, eu já cheguei aí em festas de aniversário com animadores formados pelo Eremim. Sim, é verdade, a gente tem esse trabalho lá, o pessoal tem formação para comunicação popular, né? E aí a gente tem uma rádio interna, uma rádio comunitária, mas para dentro, né, do clube, e também na área de recreação e esporte, né? Então, por isso que você participou aí de aniversários, muitos desses jovens são hoje recreadores, são agentes comunitários, né, como nós chamamos lá, que tem esse perfil de qualificação também, né, que permite aí trabalhar em algumas áreas da arte, esporte e do acompanhamento infantil. Você tem estimativa de quantas pessoas, quantos jovens e crianças já foram atendidos ao longo desses 13 anos? Porque eu imagino que deve haver um revezamento, né? Em torno de quase 1000.
Quase 1.000. Quase 1.000. É gratificante isso, de ver essas pessoas progredindo, esses jovens melhorando as notas na escola. Muito, muito. Porque o Eremim, ele tem como perspectiva ali construir ideias, né? Ele tem como missão colocar as pessoas numa condição de protagonismo para a mudança daquela condição de vida que ele está. Não é o Eremim que faz, são as próprias pessoas da comunidade que tomam para si esse processo de transformação. Então, é lindo ver a criança progredir na escola, mas é muito mais lindo você ver ela tendo um senso crítico ali, daquela condição de vida que ela tem, ela ter perspectiva de futuro. Então, eu acho que isso é legal, né? É você poder dar as condições da pessoa buscar a transformação a partir dela mesma, né? E o Eremim é um instrumento para isso, né? Ele dá ali os instrumentos para que isso vá se tornando realidade ali no bairro. Agora, o espaço do Eremim, o espaço do Metal Clube e a experiência adquirida com esse projeto social também levou ao desenvolvimento de um outro projeto pelo sindicato, da qual você foi coordenadora lá, que foi das oficinas de costura, né, Mônica? Isso. Que acabou gerando uma cooperativa que forneceu os uniformes para as escolas de Osasco, foi isso? Assim, rapidamente, o Eremim, por conta desse trabalho com as famílias, a gente tem, no programa de apoio sociofamiliar, nós tínhamos 2 projetos de geração de trabalho e renda. Um voltado para jovens, que desencadeou numa produtora, né, de áudio e vídeo, que é a Novo Parafuso, composta exclusivamente por jovens que foram formados no Eremim e numa parceria com o Instituto Criar, que nós somos parceiros, somos aliados sociais, né, é um convênio que a gente tem com eles, firmado inclusive junto aqui com a prefeitura, por conta de bolsa e tudo mais. Bom, e também um voltado para as mães, para as mulheres ali na área do artesanato. Devido a esse projeto, convidados a participar do edital, há 6 anos atrás, da prefeitura aqui do município, para desenvolver um projeto de educação e inclusão. E assim nasceu a Oficina Escola Educação e Inclusão daqui do município, que qualificavam mulheres oriundas dos programas de distribuição de renda, que tem aqui no município, com qualificação profissional na área do setor têxtil e costura. Em contrapartida, elas produziam o uniforme da rede municipal. Esse projeto, além de qualificar, ele pensava as alternativas, as portas de saída desses programas de assistência que a prefeitura tem. Porque a ideia não é a pessoa ficar ali com um cartão, né, para o resto da vida, mas dela exatamente, dela constituir emancipação socioeconômica, né? Então, esse projeto ele tinha 3 eixos: ou encaminhar para o mercado de trabalho essa mulher formada, ou então que ela pudesse desenvolver através de cooperativa ou de empreendimento o seu próprio negócio e a sua própria forma de geração de trabalho e renda. Isso desencadeou, sim, nós temos, acho que são em torno de 8 empreendimentos, 2 cooperativas de mulheres que têm hoje suas oficinas e que, sim, contribuíram também nos últimos 2 anos agora com a produção e a entrega dos uniformes, que foi em torno, entre esses 5 anos, 1 milhão de uniformes produzidos por esse projeto. Mônica, o nosso papo está muito bom, mas o nosso tempo infelizmente chegou ao final. Eu vou fazer um convite aqui para você voltar outras vezes, para a gente abordar um pouco mais profundamente esses projetos sociais. Então fica aqui o convite, mas por hora nós ficamos por aqui. O programa TV Secor agradece a sua audiência. Nós voltamos na próxima semana e você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do sindicato www.secor.org.br todos os benefícios e vantagens de ser um associado do sindicato. Até a semana que vem.
Falo demais.